Olá pessoal, olha, bem-vindo ao podcast que a gente promoveu para vocês. A gente está provocando justamente essa ideia em Ribeira do Pombal, com a estrutura montada aqui para poder atender, para que a gente possa se conectar com cada um de vocês, tá bom? Então é uma história interessante, uma história que a gente vai poder justamente linkar ao projeto de fala, de comunicação, de desenvolvimento e de relação para com o outro. A ideia do podcast Pombal, o Pombalcast, ou a gente pode dizer a voz de Ribeira do Pombal, porque a gente vai ouvir várias vozes, além dos rumores que vão ficar do outro lado. A gente vai estar batendo um papo, contar histórias, enfim, conhecer um pouco mais das pessoas, das suas histórias, das suas alegrias, tristezas, dores, cicatrizes e, lógico, a gente está aqui para poder conciliar uma forma de cura, a gente pode dizer assim, né? E por se falar em cura, a gente está com um convidado muito especial, onde a gente vai bater um papo ao lado da Janaína Pinheiro, que está linkando com essa âncora aqui no podcast junto com o Beto Moura. Padre Rosivaldo, bem-vindo, viu a casa, a simples, humilde. Gratidão, Beto Moura, e parabéns aí por essa iniciativa junto com a nossa consultora Janaína Pinheiro, de grande relevância para Pombal. Eu digo que Pombal não pode mais pensar hoje o que é pequeno. Não numa lógica da megalomania, mas numa lógica do grande mesmo, porque Pombal é realmente a capital do semiárido. Todo esse nosso estúdio com o Pombalcast, sem dúvida nenhuma, vai tornar essa cidade cada vez mais divertida, com entretenimento e com muitos conhecimentos a partir daqui. Que legal, que prazer imenso receber o Padre Rosivaldo Gama, né? Natural de Alagoas, com 22 anos de sacerdócio, o único de uma família de 15 irmãos que se dedicou totalmente, né, à fé católica, à igreja. E há 3 anos o padre está na comunidade de Ribeira do Pombal, impactando, tornando algo muito necessário, que é a fé, a profissão da fé, o trabalho com a comunidade, muito diferenciado, padre. Para que Cristo seja cada vez mais conhecido e as relações humanas e as relações nossas sejam cada vez mais fortalecidas, que é o essencial da presença de Jesus. Essa visão que a Janaína trouxe aí, a gente sabe que o mundo vem sofrendo transformações. E a gente sabe que o fluxo de jovens que sentem a necessidade de conquistar algo, claro, de imediato, de forma bem ampla, bem rápida, a gente pode falar numa forma de voracidade, né, humana. Preciso, penso, logo existo. Então, estamos muito vinculados ao conceito tecnológico, mas é preciso que a gente compreenda que somos humanos e que contextualizar a figura de Cristo o tempo todo na gente é perceber que nós podemos avançar com mais perfeição, com mais segurança, Padre. Que este deve de ser o objetivo de toda e qualquer igreja, né, de toda e qualquer religião, que tem a missão de fazer essa ligação céu-terra, né, religar toda essa correria, tanto tecnológica, como também pela própria sobrevivência, quanto à situação existencial do próprio mundo de hoje, com as consequências desta pandemia, que sempre ficam profundas cicatrizes nos corações, e não só no coração, mas na mente, na alma das pessoas. Nós temos que, verdadeiramente, como igreja, viver aquilo que o Papa Francisco está nos convocando como igreja, sair das sacristias, sair dessa igreja de pedra e ir atrás das periferias humanas existenciais, que é justamente corações machucados, almas feridas, pessoas marcadas depois dessa, poderíamos ainda não dizer pós-pandemia, mas podemos dizer já quase, né? E quantos sofrimentos existentes de depressão, de ansiedade, de angústia, de fobias e de mil e outras coisas aí presentes, né? E como é que a fé pode ser esse espaço? Não digo esse espaço porque ela não ocupa espaço, né? Mas a fé pode ser essa condição para que nós possamos dizer assim, olha, vale a pena a gente não perder o referencial da fé que dá o destino, que dá esperança à nossa vida. Padre, qual foi o momento quando você estava lá em Alagoas que deu um clique na cabeça do senhor e você pensou, vou para Ribeira do Pombal? Conta essa história pra gente. É uma história um pouco longa, mas eu resumirei muito rápida.
Na verdade, eu comecei a despertar o meu desejo de me conhecer vocacionalmente com 8 anos de idade, né? Você imagina, naquela época, Beto, não é bem a sua época, nem a época da nossa consultora, né? Que é uma época mais antiga. A gente sabe que, parece-me que nós já tínhamos uma certa clareza. Aos 15 anos, a gente já tinha um pouco um plano do que a gente queria fazer, viver, casar, ou ser isso, aquilo, outro, uma faculdade e tal. Então, eu com 8 anos de idade, realmente decidi fazer um aprofundamento na minha vida vocacional. E graças a Deus, lá em Alagoas, participei de alguns encontros vocacionais na Arquidiocese de Maceió. Depois vim à Diocese de Paulo Afonso, na época do Mário Zanetta, que foi esse bispo que marcou a história de nossa fé, de toda essa diocese, um italiano que assumiu essa nossa vida de sertão com muita profundidade. E então daí eu fui acolhido no Seminário Menor em 1991. Depois fiz os cursos de Filosofia e Teologia em João Pessoa, na Paraíba. Retornando, me ordenei diácono em Antas, me ordenei padre em Santa Brígida. Santa Brígida e Pedro Alexandre fiquei por 6 anos como padre. Depois vim mais quase 14 anos em Sítio do Quinto, onde construímos uma experiência muito ímpar e bonita de romaria com o Santuário da Santa Cruz de Serrote. Então, hoje está lá aquela obra de fé e são grandes romarias lá existentes. E cheguei a Pombal há 3 anos atrás, por pedido do nosso bispo diocesano, Dom Guido Zendron. Chegando aqui, ainda encontrei igrejas com portas fechadas, porque, na verdade, tinha todas as precauções diante da questão da pandemia, né? Você poder celebrar a missa com 10 pessoas e tinha toda aquela questão, e eu acostumado a estar no meio das pessoas, a abraçar, conversar, tocar, visitar, ir para as comunidades, que é uma das coisas que eu mais amo no meu sacerdócio. Eu fiquei um tempo assim um pouco sofrido, mas graças a Deus consegui criar boas relações, né? De amizade, de proximidade, mas nesta brincadeira já são 22 anos de sacerdote. Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo o Carlos Henrique Pereira, né? Ele que construiu aí fez uma videografia com um filme com o título Mais Sobrevivi, a história de um campeão. E o Henrique fez um média-metragem. Ô, Janaína, e o padre seria um longa, como é um seriado? Você sabe que o pombalense, ele é um povo alegre e festeiro, né? O pombalense, ele é um povo que gosta de uma festa, de 1, 2, 3, 4 dias de festa. Mas o padre Rosivaldo Gama tem conquistado a façanha de lotar a igreja no domingo, 7 horas da manhã. Essa coisa da carismática, ele criou um carisma tão grande que ele tem todas as idades abraçando ele. E isso é muito bom, né? Lógico que há um fundamento para isso. Então, padre, você tem feito um trabalho com a comunidade, que justifica um pouco, que dá muita vontade de acordar cedo e ir na igreja, seja de manhã e também seja à noite. As missas têm lotado, padre. Você tem feito um trabalho de comunicação muito importante, como o Beto Moura mesmo disse. Você está se comunicando com todas as gerações, com todas as idades. Fala um pouco desse trabalho feito com a comunidade, da igreja, dos grupos, da catequese, e também agora tem se dedicado à reforma também, né? Há anos a igreja não passava por reformas estruturais. Pois é, estas relações, eu digo que é algo nato à minha vida, não é? A minha vida é algo nato. Eu me sinto bem no olhar nos olhos, no tocar no rosto, no pegar na mão, no dar o abraço. Eu me sinto bem em pegar uma criança, dar um cheiro, um beijo, sabe? Eu me sinto bem quando passo na rua, que a criança diz: mamãe, olha o padre da igreja. Quer dizer, numa cidade como Ribeira do Pombal, com a extensão, né, que nós já temos hoje, né? Você passa, às vezes passa nas ruas e tem uma criança no braço da mãe: mamãe, olha o padre da igreja. Então, isso é sinal de que você cria uma relação. Você veja, por exemplo, eu estou no altar, mas sobe uma criança sobre outra, vai lá e senta no meu colo, e eu dou um beijo, e toma bênção, e depois quer tirar uma foto. Então, eu acredito assim, Janaína e Beto Moura, que a gente já vive em um mundo marcado por tanta solidão, por tanto isolamento, por tantas situações difíceis, não é? Uma burocracia terrível para a gente poder chegar
próximo à autoridade, uma burocracia terrível para a gente corre para um hospital, para uma coisa, para outra. Puxa vida, o sacerdote, que é aquele que deve acolher, vamos ter também tanta burocracia para nos aproximar. Então, este gesto, inclusive, até eu não queria falar, Janaína e Beto, mas eu vou falar. Tem pessoas que dizem assim, padre, o senhor é político? Eu digo, sim, sou político, porque na verdade todos nós somos, né, Beto? Agora, não sou um político partidário. O que é que eu digo para eles? Porque é incrível, as pessoas carregam muito isso, né? Quem se comunica muito, quem pega muito na mão, quem dá muito abraço, sempre é direcionado para esse campo, né? E principalmente nos períodos em que antecede alguns dias, né, das campanhas eleitorais. Mas para dizer assim, se eu chegar numa comunidade, Janaína e Beto, e não cumprimentar as pessoas, para mim aquilo dali é um vazio, eu vou para o altar dizendo, meu Deus do céu. Então, por exemplo, chego em comunidades, eu pergunto pelo filho, pelo neto, pergunto pelo esposo, procuro saber da mãe que foi internada no hospital, vou lá no hospital, visito a mãe, dou uma bênção, saio nas emergências dos hospitais, do hospital regional, fazendo uma visita, vou num lugar, vou outro. Então, isso é a minha vida. Eu digo, meu Deus, eu queria que o Senhor me desse 48 horas para que eu pudesse dormir 2 horinhas e 46 ser para essas minhas relações, essa minha proximidade, né? Porque eu digo assim, o povo de Pombal é um povo muito, muito acolhedor, né? E de repente pega um padre com um carisma de uma relação dessa, né? Isso é muito importante. Eu vou só ganchear, aproveitar agora, Jana. A gente está num ano delicadíssimo, né? E é um ano onde a gente sabe que já estamos vivendo as intempéries da política. Como é que o senhor avalia? Qual é a visão que se tem agora? E a gente não está aqui discutindo, definindo partido A ou B, mas qual é a visão que se deve ter para quem vai votar pela primeira vez, né? Vamos dizer assim, essa juventude que está aí, e principalmente aqueles que estão mais amadurecidos, os mais velhos, a gente pode dizer, com tantas mudanças que teve, e os desconfortos, os descréditos, qual é a visão que o senhor tem? O que a gente poderia falar referente ao contexto? Vamos para o contexto seu, o contexto bíblico da história. Jesus foi um grande político. E nós somos. Porque, afinal de contas, a política é ética da polis, né? Da organização, de tudo isso. Beto, eu não sei se eu já fui tão sofrido com essa questão política partidária, né? Porque eu venho de família também de políticos, né? Principalmente meu pai, meus irmãos, então a gente se envolvia por demais. E eu sinto em Pombal também que nós temos aqui, interessante, por ser uma cidade grande, assim, à vista de outras cidades, mas tem costumes de cidades pequenas, né? De as pessoas se degradarem, de as pessoas se desrespeitarem, de as famílias se dividirem, não é? Quer dizer, tem hora que eu fico assim pensando, puxa vida, meu Deus do céu, a gente não conseguiu progredir, né? No sentido do respeito, das relações. O que a igreja nos pede é justamente isso, né? Por exemplo, se eu sou capaz de respeitar outras religiões, né, que são diferentes, que têm suas doutrinas diferentes, por que também eu não sou capaz de respeitar uma questão de ordem política partidária, né? Acredito que a questão é o projeto, que projeto se apresenta, né? Que projeto se apresenta. E, infelizmente, a gente vive nessa questão da sobrevivência, né? Tem a questão da sobrevivência, a gente não pode negar, né? E eu, como sacerdote, não posso estar assumindo um lado nem outro, porque a minha missão não é precisamente esta, né? A missão está além desse projeto. Exato, eu sempre digo, quando eu era padre Cito do Quinto, né? Houve ainda um murmurinho, o padre Oswaldo deveria ser o candidato a prefeito e tal, e tal, e tal, e tal. E você sabe que isso mexe um pouquinho lá dentro, porque você vê o pessoal um pouco sofrido depois disso. Mas minha missão não é essa, meu Deus do céu. Minha missão é maior do que essa, né? Minha missão é de ajudar as pessoas a darem sentido à vida. A se encontrarem. Não é? A darem sentido à vida, a se encontrar, a dizer assim, olha, temos aqui uma pessoa que nós podemos deitar a cabeça no seu ombro, podemos chorar, podemos dizer, Padre Rosivaldo, estou com esse problema, corra aqui. Inúmeras vezes já saí de casa 11 da noite com pessoas doentes, com situações, inclusive, até de possessões, né? De possessões mesmo, malignas, que teve que atender a família,
Não é? Então, a missão do sacerdote, eu digo para vocês, é uma missão sublime, sublime, sublime. Ou seja, o sacerdote é aquele que age in persona Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. O padre é um outro Cristo para o mundo. Nós sentimos isso quando vamos ao culto, à missa, que é esse resgate do sentimento, esse resgate do perdão, esse resgate do que há de melhor dentro do ser humano, desse respeitar as pessoas que são diferentes. E muitas vezes a política vai para outra vertente, né? Trabalhar com poder, com vaidade, e isso aí também vai levando para outros caminhos. Mas sobre a reforma da igreja, padre, como é que estamos? Janaína, te confesso que hoje, tu te lembras que eu mandei uma mensagem para ti? Você conseguiu comprar os ventiladores e quer abrir umas janelas. Porque, na verdade, não adianta somente ventiladores. Ventiladores pegam o ar que está lá dentro, nós não temos ar externo, né? E hoje, inclusive, a semana toda combinando com a Janaína, essa minha vinda e tal, e hoje eu mandei uma mensagem para ela: Janaína, hoje eu não estou, hoje eu estou com a mente travada, eu estou hoje... E ela disse: padre, mas vamos ver. Hoje eu estive reunido com o engenheiro, com a empresa que vai dar vai fazer todo o trabalho da igreja, e também com os 2 arquitetos, né? E quando a gente vai vendo que vai mexendo em coisas, em construções mais antigas, né? Seria melhor a gente colocar tudo embaixo e fazer uma nova, porque a gente já sabia o que queria. Mas hoje, quando eu me encontrei com o engenheiro, com os arquitetos, que eles me mostraram outras situações, eu digo, então, eu entrei um pouco assim, desparafusado, né? Eu fiquei um pouco desparafusado na mente, mas preferi ir para casa, deitei um pouquinho, depois me acordei e disse: olha, Senhor Jesus, a obra é tua, não é minha. Eu só sou um servo, como foi Padre Emílio, como foi Padre Zé Antônio, como foi o padre que estava antes do Padre Emílio aqui, né? Então, eu só sou um servo. Não permite que teu servo perca a paciência e nem o ânimo com a fé do teu povo. Nós somos humanos. A gente tem momentos em que a gente fragiliza o nosso coração, né? E aí não é perder a fé, mas é ter a reação do ser humano. Tem um momento em que a gente se entristece com o outro ser. E a gente percebe, às vezes, geralmente a gente percebe quando a gente machuca, principalmente quando a gente é machucado. É óbvio, né? É óbvio. Então é um sentimento realmente bem delicado, e aí eu fico muito feliz porque o Senhor se coloca na posição de ser humano. Eu tenho muito cuidado. De instrumento divino. Nós somos instrumentos. Deixa eu lhe falar só 2 coisinhas bem rápidas. Não vou tomar tempo, não. A primeira coisa é, quando eu me acordo, eu digo: meu anjo da guarda, não me abandona. Espírito Santo, o que juntos vamos fazer hoje? E repito uma frase de Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim: que ninguém que se aproxime de mim hoje saia pior do que chegou. Então eu acho que é isso, sabe? Às vezes cansado, chego na igreja, vou dormir meia-noite, chego 7 da manhã, mas com um sorriso no rosto, porque eu digo: puxa vida, como é que eu venho celebrar a Eucaristia, ministrar a palavra, e venho com uma cara tão horrorosa, que as pessoas vão dizer: poxa vida, eu vou ficar em casa, vou assistir a missa lá na televisão. Isso é a primeira questão que eu tenho, né? Nunca esqueço pela manhã: ninguém saia de mim sem o pior do que chegou. Tá certo? E a segunda questão é eu reconhecer isso. Quando eu estou cansado, eu me recolho. Eu me recolho, não adianta, porque eu sei dos meus limites, eu sei, não é? Então, cansado, eu automaticamente me recolho. Entendeu? E eu estava dizendo hoje, né? Quando você tem um projeto e tem dinheiro para aquele projeto, para fazer, você está despreocupado, contrata a empresa, faz o seu contrato, assina, o dinheiro vai, tudo normal. Mas quando esse dinheiro está no bolso do povo e a vontade e está no coração, aí você tem que tocar no coração e no bolso. Então, eu digo assim, porque às vezes tem muitos projetos da igreja que são feitos projetos com a Itália, com a Alemanha, com a Europa, né? O nosso projeto aqui é um projeto onde as pessoas contribuem. Nunca veio R$1 de fora para ajudar em nada. Muito bem. Eu acho que, saindo dessa esfera, vamos para a esfera festiva.
É um evento gigante aí, né? Os fiéis fervorosos. A gente pode dizer que a cada momento a gente percebe que Cristo se aproxima mais, além do que nos permite viver durante todos os dias e todas as noites. Qual é a proposta agora para esse ano 2024? Né? Vai ter uma festa grande, com muita gente. Antes do padre falar, sim, eu quero aqui compartilhar, dar um spoiler, sim, que estamos ouvindo rumores na cidade, nada comprovado ainda, mas são rumores de que será o maior ressuscitar de todos os tempos. É isso mesmo, vai ser padre? maior do que o do ano passado, porque o ano retrasado eu disse que era maior, e foi maior. Vai ter que ser maior agora, e vai ser mesmo. Porque à medida que a gente vai... Eu falei até com você uma outra vez, Beto. À medida que a gente vai tornando um pouco maior, nós vamos também profissionalizando e deixando as coisas mais técnicas, né? Então, por exemplo, hoje você não pode mais pensar numa estrutura de ressuscitar somente com o pessoal da igreja vendendo um lanche na frente do corpo, né? Hoje você tem que pensar em uma estrutura mais. Então, qual é a minha questão? Este ano, com a graça de Deus, nós temos uma grande novidade no Ressuscitar e que para o próximo ano, se Deus assim nos permitir, será muito melhor. Esse ano, no sábado, dia 27, nós teremos a Vigília do Ressuscitado na frente da Igreja Matriz Nova, com uma celebração lindérrima, que inclusive a comunidade Shalom, que está para vir, né, para a missão aqui em nossa paróquia de Santa Teresa de Jesus, estará promovendo conosco uma noite diferenciada, de vigília, de oração, de adoração, de texto. Não, porque no outro dia a gente tem que continuar, né? Vai ser, estamos prevendo começar às 18 horas até às 21. Agora, para o próximo ano, em nome de Deus, tudo na mão do Senhor. A gente quer a noite toda. Muito bem. E no dia 28, então, que esse é no ano domingo, vai ser a preparação. Esse ano a preparação, exatamente. Essa é uma das grandes novidades, né? Depois, aquele arrastão bonito que já tem, né? E como de costume no domingo, nós temos a missa, nós temos a adoração, nós temos a bênção, temos confissão, temos tudo aquilo que já é comum na estrutura do próprio Ressuscitar. E como a comunidade pode colaborar? Eu estou dizendo para eles o seguinte, a estrutura é pesada, eu quero já manifestar a Prefeitura Municipal aqui de Ribeira do Pombal, na pessoa do senhor prefeito Erickson, a nossa gratidão, né, pela disponibilidade e disposição, né, de poder ajudar no evento também, mas quero dizer assim, é um evento grande, nós trazemos bandas de fora, né, vem um trio elétrico grande de fora, né, porque o do nosso Humberto já vai estar comprometido em outra cidade, ou seja, vamos tirar quase tudo de estrutura das camisas que nós vamos vender. Então, o que é que eu quero dizer? Ajude, compre uma camisa. Beto, e você não sabe da novidade. A camisa, 1,30, a casadinha, 50. Olha que coisa boa. Aí o nosso amigo... Aí, de repente, a academia diz, olha, vamos estar todos lá com a camisa do Ressuscitar. Rapaz, não tem coisa melhor e mais linda, não. Então, com certeza, das camisas e também da quermesse. Podemos deixar a ideia aqui para os empresários, então, comprar para a equipe toda. Isto é o que eu digo, porque nós temos também muitos apoios dos comércios locais, mas tem comércios, por exemplo, que poderia dizer assim, olha, eu vou organizar e vou dar de presente aos meus funcionários. É importante essa conexão junto aos empresários e aos seus funcionários também. A gente sabe que alguns deles têm as religiões diferentes, Correto. Normal, mas a gente sabe também que a parte católica ela tem uma força também muito grande, e a gente tem os católicos. E é importante que as pessoas percebam o valor disso, dessa concentração, até para tirar o estresse do trabalho, porque você vai se conectar e acaba sendo uma terapia naquele momento, mas é uma reflexão de você perceber que juntos nós somos mais fortes sempre, entendeu? E quando unimos o pensamento para se encontrar mais forte ainda com Deus, é muito melhor. Eu acho que essa energia é muito positiva. O Senhor faz isso todos os dias, ou praticamente os finais de semana, os domingos na missa, então aquela concentração para que as pessoas percebam que precisamos estar de mãos dadas. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda amanhã. Verdade.
Eu, na verdade, celebro quase todos os santos dias, né? Hoje eu tenho uma missa nos Piqués, aí pedi para o padre vir justamente celebrar, porque teríamos esse momento e eu precisava dar uma descansadinha. Mas agora à noite já tem a missa, amanhã tem a missa pela manhã às 9 da manhã, sábado, domingo, segunda-feira é sempre meu dia de folga, mas nem sempre acontece. Olha, a gente pode dizer que foi um show à parte. O Padre Rosivaldo, já conhecido popularmente aqui, nos permitiu beber um pouco da sua sabedoria, da sua visão. Trabalhamos o contexto político, o conceito educacional, o conceito espiritual, e a ideia do podcast Pombal, ou Pombalcast, é fazer com que a gente consiga equilibrar a visão de mais conhecimento e que a gente se sinta melhor se acordarmos amanhã. Mas o dia de hoje, desse momento, já está garantido, claro, e vocês vão poder assistir. Janaína, por favor, deixe você para finalizar e logo depois as considerações finais do Padre Rosivaldo com a chegada do nosso amigo Henrique. O convite foi para aprofundar, né? O convite do Pombalcast é para que a gente possa aprofundar um pouco mais nas ideias, nas questões, nessas conexões que são fundamentais para a cidade, né? Então, já aqui parabenizando o trabalho que o senhor tem feito de uma relevância grande, né? Mas não grande do megalomaníaco, e sim grande da profunda amplitude, da reverberação longa que atinge a comunidade, que acorda as pessoas que estão aflitas, né? Que traz fé, que traz alívio para as pessoas. Então a igreja tem feito realmente, tem cumprido esse papel hoje aqui na comunidade de Ribeira do Pombal. Padre, suas palavras, o que é importante aqui você deixar, algum convite para a população, sua mensagem, fique à vontade. Primeira gratidão a Pombalcast, aqui na pessoa do nosso amigo Beto Moura, né? E também a você, Janaína, pela sua desenvoltura e também pela sua preocupação, né, em estar criando esse espaço junto com o Beto, para que aqui se agregue ideias, mas que aqui também se agregue outras situações de projetos que melhor venham, né? Inclusive a exemplo do amigo Henrique, né, da academia, que tem uma coisa fora de sério, aquele ali foi fenomenal. Quero fazer uma daquela na minha vida para ver se não sai tanto da história. Sua vida dá um filme, padre. Mas gratidão, Beto, gratidão, Janaína. E estou aí, né? Estou aí. Aquilo que estiver ao meu alcance, vocês saibam. Mas o grande convite é 27 e 28 de abril, 11º Ressuscitai, o maior evento católico de toda a região do Nordeste baiano, localizado na capital do semiárido nordestino, a nossa Ribeira do Pombal. Tá dado o recado, viu? Tá dado o recado e a gente vai estar lá para poder estar registrando esse momento, batendo papo com alguns fiéis. A gente já sabe da história do Padre Rosivaldo e da história de fé cristã em Ribeira do Pombal. Então a gente vai poder viver todas essas emoções no dia 27. Vamos lá, esse é o Pombalcast.